partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora, aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, em rede com AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que é totalmente dedicado a você, meu amigo, minha amiga, e eu fico muito feliz de aqui estar falando coisas sagradas, coisas de iniciação, coisas da tradição que se perdeu ao longo dos tempos e que nós resgatamos como a sabedoria iniciática das idades, e que no momento atual é conhecida como Teosofia, onde Teo é Deus e Sofia é a própria sabedoria de Deus. Uma sabedoria milenar, passada de boca a ouvido, de mestres para discípulos e depois de discípulos que vão se tornando adiantados para discípulos novos, para neófitos que querem aprender o neo, o novo, para ascetas que querem ascender os graus do conhecimento humano, para os peregrinos em busca de uma verdade maior, ora aqui, ora acolá, para todos aqueles aprendizes dos grandes mistérios, tanto os menores como os maiores, e para todo e toda aquela que quer ser discípula do verdadeiro conhecimento, porque não existe diferença alguma entre realidade, verdade e consciência. E esse programa, Consciência e Revelações, visa trazer consciência. E consciência é a sabedoria divina. Consciência é a própria ideação de tudo que existe, e nós, como simples pensadores, como homens e mulheres, apenas extraímos a sabedoria que está inserida no reino da natureza, nas suas quatro divisões, no mineral, no vegetal, no animal e no nosso quarto reino nominal, e ainda num quinto que representa a essência e o comando de todo o contexto evolutivo, que representa todos os agrupamentos das inteligências criadoras que mantêm, que sustentam e que permitem a marcha das civilizações e também todas as ocorrências em nosso planeta. E este programa é totalmente dedicado a uma consciência maior, ao grande arcano, ao grande mistério, ao enigma dos enigmas que nós carinhosamente chamamos de Rei do Mundo, que representa o espírito, a consciência maior, a grande consciência, o grande arcano, o grande mistério que tem como corpo o planeta Terra e como o Rei do Mundo comanda mentalmente todos os fatos, todos os acontecimentos e todas as ocorrências nesse maravilhoso planeta que vem a ser Terra. E a Terra nada mais é do que a Mater Reia, ou a matéria. Nada mais é do que a Mater Geia. Ela representa a nossa mãe, de onde, de suas entranhas, fomos formatados exatamente como nós somos, e depois que morrermos, vamos voltar tudo para a sua mesma essência. Nós somos frutos da terra, somos filhos da terra, e como tal, infelizmente, estamos agredindo muito a nossa querida Mãe Terra, através do nosso comportamento como seres humanos, através das guerras, através das desgraças humanas, das violências, das ignorâncias, de tudo que está conspurcando os valores éticos, morais de todas as sociedades e da humanidade como um todo. Isso deixa muito triste a nossa querida Mãe Terra e o nosso querido Pai. O Pai da Terra, o grande arcano, que nós chamamos Rei do Mundo, ele tem ocultamente o nome de Melquisedeque. E Melquisedeque não tem nada a ver com contexto religioso algum. Ele representa simplesmente o Senhor das duas faces. Por que é o Senhor das duas faces? Porque ele representa o jogo polar, toda a dualidade que existe, e não existe nada, absolutamente nada, em todo o contexto evolutivo e em todo o universo que não seja polar. Tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu adverso, tudo tem o seu antagônico, tudo tem o seu encaixe, porque o número 1 é espiritual. Na realidade, o número 1 é o Pai, é espiritual, e tudo que existe no contexto evolutivo é polar. Aí vem todo o jogo do bem e do mal, do dia, da noite, do certo e do errado, da luz, das trevas, do duro, do mole, em cima e embaixo, dentro, fora, do macho, fêmea,
dupla, homem, mulher, Deus, diabo, e aí vem todo o jogo polar. E quem comanda todo este jogo polar é esta figura de Melquisedeque. Então, através dele, ele joga todos esses impulsos, todos estes eflúvios, todas estas energias, todas estas consciências, através de dimensões que nós chamamos dimensão mental. E através de uma outra dimensão que nós chamamos astral. Na dimensão mental, ele faz com que nós, como pensadores, possamos ser influenciados positivamente ou negativamente em cima do carregamento que ele faz na dimensão mental. Se eu, como homem, se eu, como mulher, sou negativo, se eu, como mulher, tenho maus pensamentos, se eu, como mulher, acho que eu sou fraco, que eu sou medroso, que o mal tem força, que eu sou um fracassado, que tudo é difícil, é assim que vai acontecer na minha vida, porque eu me foquei do lado esquerdo destas influências. Mas, por outro lado, se esse mesmo homem, se essa mesma mulher se fortalecer e tomar uma atitude positiva, ou seja, eu tenho força, eu consigo, eu chego lá, eu acredito na vida, que é o lema desta bendita rádio que eu tanto amo, que a gente chama de Rádio Mundial, é exatamente este lema: acreditar em si, acreditar na vida, acreditar na realidade, acreditar no futuro, acreditar nas forças que estão dentro de você, porque você tem uma força incrível de transformação. E se você assim o fizer, então você será vencedor, será vencedora e conseguirá atingir todas as metas, todos os escopos da sua vida, todos os seus objetivos e chegar até limites onde nós nunca poderíamos chegar se não tomássemos tal atitude. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos errado, só vão surgir erros na nossa vida. Se nós nos focamos no mal, só vamos ter dores, desgraças e sofrimentos. Porque a grande lei que rege a vida é a lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Se eu saio de casa nervoso, nervosa, briguento, eu vou arrumar encrenca no caminho e no ambiente que eu vou frequentar. Se eu saio de casa triste, eu vou aumentar a tristeza a todos aqueles que vão cercar no meu dia a dia. Pelo contrário, se eu saio de casa feliz, alegre, positivo, eu só vou atrair coisas positivas e nada de ruim vai acontecer na minha vida. E aqueles que vão se acercar em minha volta vão se sentir gostosos, satisfeitos, com otimismo, entusiasmo, e aí tudo isso fica positivamente plasmado. Então, nós temos o maior dom que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E em cima deste livre-arbítrio, que nós, infelizmente, não usamos, ou seja, nós dependemos de opiniões, dependemos de pessoas externas, dependemos de mestres que nem existem, dependemos de deuses até falsos ou criados de uma maneira errônea. Nós dependemos de forças espirituais que não têm poder nenhum, enquanto que nós não dependemos de nós próprios. Quando nós dependemos de nós próprios, aí sim a coisa muda, porque se nós nos focarmos no bem, no belo, na ética, na justiça, na moral, no otimismo, no entusiasmo, na justiça, no amor, na ética, então tudo isso vai criar uma força interior muito poderosa. E é esta força que vai delinear a nossa vida, que vai, como uma bússola, nos levar a ser vencedores em toda e qualquer situação. É importante focar isto no programa de hoje. É importante focar isso no momento atual. É importante focar isso porque agora é o momento onde nós nunca, em toda a história da humanidade, recebemos tanta carga negativa que está sendo plasmada como uma nuvem tenebrosa e invisível que vai conspurcando a sociedade, vai acabando com a mulher, vai acabando com a família, vai criando uma síndrome de inércia, uma síndrome de passividade, uma síndrome onde nós aceitamos qualquer lixo que venha por qualquer meio de comunicação, ou através de qualquer livro, ou através de qualquer processo. Então veja que nós estamos assim à mercê de coisas invisíveis que estão abafando, que estão sufocando toda a estrutura da nossa vida, fazendo com que, no contexto geral, todos fiquem infelizes, apreensivos, inertes, magoados, e assim existem poucos pontos, poucas ilhas que têm uma conotação diferente.
Então resta muita pouca tábua de salvação. Resta muita pouca âncora para nos fixarmos nessa tormenta emocional e psíquica que está afligindo a tudo e a todos. E aqui na Rádio Mundial nós temos uma destas tábuas da salvação. Nós temos aqui mais de 160 comunicadores como um verdadeiro leque, formando 360 graus do conhecimento, onde em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, em qualquer raio, em qualquer gradiente, em qualquer ponto, em qualquer campo desse raio global de 360 graus, nós temos todo o conhecimento humano através das religiões, das filosofias, das artes, das ciências, dos conhecimentos espiritualistas, dos conhecimentos humanos, médicos, científicos e assim para frente. Realmente nós temos esse leque, e esse leque que pega todos esses 360 graus de conhecimento, e com 160 comunicadores aqui na Rádio Mundial, nós temos ainda tudo que é captado de cima para baixo e tudo que é captado de baixo para cima para fazer a integração volumétrica total. Então nós podemos dizer que hoje muitas rádios deveriam ser pelo menos semelhantes à Rádio Mundial, por esta função nobre de permitir com que todo esse conhecimento, toda esta fantástica experiência dos seus 160 comunicadores, cada um na sua tônica, cada um dá aquilo que ele pode dar, dentro da sua consciência, dentro do seu estado de ser. Então, nem todos os caminhos são todos para todos os caminhantes, e a gente escolhe os caminhos, escolhe as pessoas, e em cima disso, então, a gente vai se focando aqui, se focando ali, e vai tendo o apoio, sim. Uma luz que acende como pirilampos dentro dessa escuridão que nós estamos vivendo, dentro dessa capa tenebrosa que está sufocando a família brasileira, dissolvendo os casamentos, fazendo com que os jovens fiquem perdidos, atordoados, totalmente largados às tentações, aos vícios e às suas conspurcações, e fazendo com que toda uma estruturação buscando o nosso futuro não aconteça, mas fique cerceada por pensamentos negativos e por condições adversas. O Brasil tem uma missão, sim. O Brasil tem uma importância, sim. O Brasil vai ser, isso não sou eu que falo, isso são as hierarquias que falam, este é o conhecimento sagrado que fala, o Brasil vai ser a maior potência do mundo, queira ou não queira, com quem estiver lá, pouco importa o partido, pouco importa o que quer que seja, mas o Brasil está sendo inspirado, o Brasil está sendo protegido, o Brasil está sendo empurrado, e dia de chegar que esse gigante adormecido em berço esplêndido, como nós cantamos no hino nacional, vai se levantar, e quando ele se levantar, vai chacoalhar o mundo, e o brasileiro, miscigenação racial completa, plena, perfeita, que nem o povo tem, tanta miscigenação racial como o Brasil tem, ele então, em cima dessas mônadas misturadas, vai ser o líder do terceiro milênio. Eu sinto orgulho, sim, de ser brasileiro, eu fico triste do Brasil atual, mas eu vejo forças espirituais potentíssimas que vão realmente reformatar o Brasil no seu devido momento, não através de guerra, não através de luta, não através de revoluções, mas sim pela consciência, sim pelo valor pátrio, sim pelo valor do povo que aqui está, porque não são mônadas quaisquer. Os japoneses, os alemães, os russos, os chineses, os portugueses, os italianos, os franceses, os americanos e todos aqueles, os africanos, os nobres africanos e todos aqueles que aqui vieram, não vieram ao acaso, não vieram por vir simplesmente, eles vieram por um impulso evolucional, porque aqui vai acontecer realmente o dealbar de um novo ciclo, de uma nova raça, a raça do porvir, com sementes inca-tupis miscigenadas com sementes do mundo inteiro, e nós vamos fazer do Brasil realmente que tem um símbolo de um coração, um verdadeiro coração, o coração do mundo. Ser brasileiro é um orgulho pleno. A nossa bandeira é a única no mundo inteiro que tem os ditames da lei de Melquisedeque, ou seja, ordem e progresso. A ordem é exatamente a sequência, ordem é colocar arrumação, ordem também significa respeito, significa comando, e quem é comando do Brasil é o próprio Rei do Mundo, é o próprio Melquisedeque. Então o próprio Yeshua Ben Pandira, o próprio Jesus bíblico, quem ele é? É só você
você abrir na Bíblia, Hebreus 5, 6 e 7, e lá ler quem era Melquisedeque e o que era Jesus. Um discípulo, um sacerdote para todo o eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o rei do mundo. Melquisedeque representa realmente a origem de todos os avataras, a origem desses exemplos de padrões humanos que ao longo da humanidade se manifestaram para padronizar todo o contexto evolutivo. E também representa, além disso, os manus, ou condutores de um povo que realmente conduzem rumo ao amor, à ética, à felicidade, para que possamos atingir um porvir melhor. O Brasil é sagrado, sim, e todo aquele e toda aquela que veio para o Brasil, considerando o Brasil como a pátria da oportunidade, ele fica como que viciado pelas energias brasileiras, pelos mistérios brasileiros, pela missão brasileira, e aquele permanece e ele passa a ser mais brasileiro do que o próprio brasileiro que aqui foi nato. Então veja que importância que é tudo isso. E nós estamos assim num momento ímpar, num momento importante, onde devemos unir pensamentos positivos e arrebentar toda essa fumaça, toda essa energia espessa, inebriante e diabólica que está tomando conta de todos os jovens, de todas as famílias, e sorrateiramente, como uma verdadeira doença, como uma verdadeira praga, está abafando toda a missão brasileira. Então nós estamos sim sobre o jugo do mal, estamos sim sobre o jugo do anticristo, estamos sim sobre o jugo de forças maléficas, e vamos ficar quietos? Não vamos reagir? Então nós temos que mudar, é hora de mudar atitude, nós temos que ter atitude, este é o nome certo, e procurar uma vida diferente. O limite das nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Nós iremos até onde os pensamentos conseguem nos levar. Se são pensamentos curtos, eu não saio dos limites da minha própria vida simples, mas se meus limites ultrapassam as barreiras das religiões, através dos seus dogmas, e tem religiões que têm barreiras muito curtas, porque são dogmas pesados, você não vai longe dentro daquela religião, porque ela te leva a um processo de fanatismo. Então nós temos que respeitar as religiões, obviamente, mas temos que romper o ímen da ignorância de muitas religiões e também o ímen que não permite adentrar dentro de uma realidade crística maior. Então, todas as religiões têm limites, tem religiões que têm limites um pouco mais extensos, mas todas têm. E seus limites são os dogmas que elas possuem. Então nós temos que bater de frente com os dogmas das igrejas, dos cultos, das religiões, e romper todos esses dogmas em busca de uma verdade maior. Simplesmente porque dogma é uma verdade, entre aspas, imposta. É preguiça, é falta de interesse ou medo de perder seus fiéis que as religiões usam para não explicar, não justificar os dogmas que têm. Então, onde tem dogma, nós não podemos ter dogmas. Nós temos que ter consciência, nós temos que abrir a nossa consciência e adentrar na verdadeira sabedoria, na consciência maior. Nós devemos também ser contra todo e qualquer preconceito, porque preconceito é um preconceito, não é conceito. O que é conceito? Conceito é uma assertividade, conceito é algo assim estruturado, conceito é algo formatado, conceito é uma conclusão, conceito é algo assim determinado por experiência, é algo concluído, não um preconceito. Preconceito é uma coisa esboçada, é uma coisa parcial, é uma coisa assim que não tem a sua totalidade, mas é uma coisa muito pobre em termos de valor. Então preconceito é coisa fraca, preconceito é coisa que não tem valor, preconceito é coisa que não é conceito. Nós não podemos viver de preconceitos, nós temos que viver sim de conceitos. E cabe a você, homem, cabe a você, mulher, entender os conceitos da vida e conceituar tudo aquilo que você quer para viver uma vida digna. Cada hora que vivemos é uma hora que deixamos de viver. Cada dia que vivemos é um dia que deixamos de viver. Cada minuto vivido é um minuto morrido, como a gente fala popularmente. Por que então não viver legal, com amor, com alegria, com saúde, com felicidade, com prosperidade, com entusiasmo, com glória, com vitórias, viver uma vida digna, revestida
de amor, de ética, justiça, moral, onde o sorriso é natural, onde a riqueza e a prosperidade vão, com certeza, fazer parte do seu dia a dia. Mas não, a gente se contenta com as fantasias do mundo, a gente se contenta com as fantasias de livros grossos, de filmes aí que ficam falando de dragões, ficam falando de mágicos, ficam falando de ilhas da fantasia, de histórias que nos tiram de uma realidade. Ou então, uma realidade às vezes nua, crua, rua e depravada, como uma realidade de uma novela que nunca deveria ser padrão para o momento atual. Porque não mostra uma novela onde realmente o homem é fiel, ou a mulher é fiel, ou os filhos são comportados, onde todos têm uma formação, onde os valores são conceituados no dia a dia, onde mostra-se o que é um verdadeiro amor, o que é um verdadeiro respeito, o que é uma verdadeira educação, onde cada um procura se integralizar, onde os defeitos são aceitos e são transformados em qualidades. Por que ninguém faz uma novela dessa? Você nunca pensou isso, meu querido, minha querida ouvinte? Sabe por quê? Ninguém vai assistir. Porque se a gente fizer uma novela assim, onde tudo funciona, onde aquele homem é o homem perfeito, aquela mulher é a mulher perfeita, onde existe cooperativismo, onde existe fraternidade, onde existe a igualdade, onde existe a liberdade, onde exista todo um processo de amor, de felicidade, de otimismo, de entusiasmo, um modelo de vida onde todos deveriam copiar, todo mundo deveria assistir aquele soap opera, como a gente fala em inglês, ou a novela, período da novela, porque é o momento de jogar propagandas de sabão, né? Isso é o tradicional da novela. Não, mas imagina uma novela assim, meu Deus do céu, qual vai ser a audiência? Quem que vai ouvir, quem vai querer saber o que é uma família feliz? Eu pergunto para você, você assistiria essa novela? Pensa, reflita, seja honesto consigo mesmo, porque se você fala, não, eu não assistirei essa novela, você tem que mudar, você é quem tem que mudar, porque a novela deveria ser assim, mostrar o padrão de um homem perfeito, o padrão de uma mãe perfeita, como os filhos devem se comportar, como deve ser a sociedade, ligar situações e fatos onde as soluções são dadas para o bem-estar comum, para o progresso, para a felicidade, para a prosperidade. No entanto, o que a novela mostra? Elas mostram falcatruas, mostram traições, elas mostram infidelidades, elas mostram violências, crimes, elas mostram desrespeitos, elas degeneram, conspiram com valores humanos, que eu não tenho mais filha pequena, mas a filha pequena que eu venha a ter, que eu venha a assumir, eu nunca ficaria feliz dela vendo uma novela, porque ela está vendo exatamente o oposto, que eu como pai realmente gostaria que a minha filha participasse ou aprendesse algo. Então veja, é uma questão da gente analisar os filmes que aí estão, as sacanagens que aí estão, né? As fantasias que aí estão. Então veja, o que adianta deixar uma criança horas e horas na babá eletrônica, que é a televisão, por exemplo, assistindo aqueles filmes onde tem fantasias, é fantasia mais fantasia, fantasia mais fantasia, é fantasia de dragão, fantasia de monstrinho, é fantasia de super-homem, fantasia de super-mulher, aí é fantasia de Harry Potter, é fantasia de dragão, é tudo. Olha, a gente não pode viver na fantasia. A vida é clara, a vida é cruel, nós envelhecemos, de repente a gente morre, não vive. Olha, a vida, pelo amor de Deus, acorde. É importante você viver com amor, com alegria, com saúde, com felicidade, com prosperidade. Você tem que viver. Chega de morrer, nós estamos morrendo. É hora de ressuscitar. Nós temos que ser ressurretos. Eu tenho que sentir o amor, tenho que sentir a alegria, tenho que sentir o otimismo, eu tenho que sorrir naturalmente, tenho que me sentir bem, eu tenho que buscar a prosperidade. Então tudo que está no ar, tudo que está acontecendo é exatamente para te derrubar. Encare isto. Isso que se fala dessa Isabela, pelo amor de Deus, isso é um lixo total. Olha, o Melquisedeque está enojado de tudo que está sendo feito. Então coloca-se uma situação tenebrosa, ruim, etc. Para quê? Para você não ser feliz, você não percebe isso. Então imagina, em vez de ficar falando desses crimes, por que não fala de soluções, coisas bonitas, ideias certas, como a gente tem aqui na Rádio Mundial, falando do Jornal da Boa Notícia, ouvindo boas notícias. Então por que todo mundo não fala de boa notícia? É sempre crime, 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 cada vez mais violento, 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 é desgraça, 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 morte, 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 tristeza, 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 sacanagem, 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 mentira, 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 chega! Então você não percebe que a gente está sempre atordoado por toda essa energia? Nós não podemos mais aceitar isso. Eu tenho que realmente assistir um programa que me dê valores de algo, me ensina a educar.
Eu não fui educado a amar, eu não soube aprender a amar pelas deficiências que a minha mãe tinha, que era uma mulher santa, meu Deus do céu. Eu não estou criticando minha mãe, porque minha mãe seguiu o que a minha avó fez, a minha avó o que a minha bisavó fez. Então eu não fui educado por professora nenhuma, ninguém me ensinou a amar. Ninguém me ensinou a viver, ninguém me ensinou a usar os dons, as faculdades que eu tinha. Ensinei, sim, ensinaram geografia, matemática, história, ciência, português, francês, latim até que eu tinha tudo, aprendi um monte de coisa. Mas, meu Deus do céu, ninguém me ensinou a ser homem, ninguém me ensinou a amar, ninguém me ensinou a viver, ninguém me ensinou a despertar dons, faculdades e potencialidades. Porque se nós fôssemos educados para o amor, o mundo seria diferente. Então veja, as pessoas têm ódio e as novelas, os programas de televisão, toda essa massa que aí está, somente aumentam e conspurcam e pioram todo o nosso estado de ser e a gente passivamente, encoberto por esta nuvem escura, a gente aceita e fica quieto. Não, que é um conselho meu. Desliga a televisão. Quando algo não agrega valor, desligue. Algo que não funciona, desligue. Se todo mundo fizer isso, a gente muda e tem um programa bom. Então, antigamente tinha um programa na televisão, um filme muito bonito, chamava Papai Sabe Tudo. Então, dava o exemplo de um pai, um exemplo bonito, até foi um sucesso na época nos Estados Unidos e também nos enlatados que foram importados para cá. Então é época de resgatar coisas boas, é hora de termos programas bons. Então a gente assiste programa do mundo animal, é fantástico. A gente vê a natureza, uma coisa linda. A gente vê o programa de história que tem na televisão, não na televisão aberta. Televisão aberta é praticamente só lixo. Eu estou falando na televisão a cabo, na televisão paga. E é essa que agora estão querendo atacar. Abra os olhos. Aí querem o quê? Colocar porcaria no meio daquilo lá. Então pelo menos eu tenho alguma coisa para ver. Eu vejo o mundo animal que é uma coisa linda, maravilhosa, é a própria natureza, é a própria expressão de Deus no contexto humano. É uma coisa linda, não é? Filmes que a gente vê por aí. Aí não, é os enlatados, aí vem toda essa situação. Então é o momento do quê? É de consciência. Então qual é a nossa postura? Qual é a mensagem de hoje? Que o meu chefe, o meu mestre, ele sempre, não é que eu falo com ele, não, ele não me manda telex, ele não fala comigo, eu não recebo ninguém, não recebo espírito nenhum, entidade nenhuma, mas é simplesmente a gente entra na consciência dele e a consciência dele permeia a minha vida como um todo. E o que ele quer? Que cada um acorde, que cada um realmente busque o bem, o amor, a alegria, a saúde, a felicidade, a prosperidade, que cada um mude a sua postura, buscando viver a vida como deve ser vivida, com muito amor, com muita alegria, com muita saúde, felicidade, prosperidade. Essa é a realidade. Nós temos que mudar. Pelo amor de Deus, ouça o que eu falei. Pelo amor de Deus, medite no que eu falei e, pelo amor de Deus, mude, porque você vai se sentir melhor a curto prazo e nós mudaremos sim esse Brasil. É assim que nós vamos levantar o gigante adormecido, é assim que nós vamos fazer acontecer ordem e progresso. Vamos aos avisos de hoje. Primeiro, vamos falar das atividades neste sábado, dia 31. O que nós teremos, né? A partir agora, das 14h30 às 16 horas, teremos os cursos de teosofia. Das 14h30 às 16 horas, é o curso de cosmogênese. Não existe uma sabedoria tão rica, tão forte, tão grandiosa como a sabedoria da cosmogênese. Cosmos, universo, gênese e criação. Aí sim você vai entender o nada realmente como nada, porque por mais que a gente queira saber o que é um nada, a gente não consegue entrar na grandiosidade do nada. A mesma coisa o tudo, você vai entender o que é tudo. Não é tudo que você vê, é tudo também que você não vê. O tudo é muito maior do que nós pensamos. E o nada tudo nada mais é do que Deus em toda a sua plenitude. Então como que a gente pode entender Deus com uma mente finita, com uma mente efêmera, com uma mente cíclica, com uma mente imortal? É impossível, porque Deus é eterno. Como é que eu posso entender a eternidade se eu sou cíclico e imortal? Como é que eu posso entender o infinito se eu sou limitado dentro dos meus neurônios e das minhas capacitações? Então, não tem como entender Deus infinito, Deus eterno, que sempre existiu, que existe, que sempre existirá, aquele que faz o nada ser tudo e o tudo ser nada no pulsar universal.
Como entender isso? Não tem. E as religiões, então, dão deuses limitados com nomes, e nós não podemos dar nome a Deus, porque dar nome a Deus é negá-lo. Porque definir Deus, né, é dar fins. Nós não podemos definir Deus ou dar fins, porque ele é finito. Então veja que é complicado. E a cosmogênese permite adentrar dentro de uma realidade universal e entender por semelhança o que é Deus. Não pela mente, mas por fusão. Então é algo que nos funde a Deus. E nós entramos em Mahati, que é a mente cósmica. E essa mente cósmica Mahati começa a abrir portais, a abrir caminhos, expansões dentro de nós, permitindo uma mente poderosa e mudar totalmente o ser humano. Então aí a gente vai entender o potencial humano e ampliar todo esse potencial. O limite das nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos. O dínamo gerador de todas as dores e alegrias que temos é a nossa mente. E a cosmogênese rompe toda essa barreira mental e nos torna verdadeiros gênios e gênias à medida que nós adentramos no conhecimento sagrado. E abre o mental arrúpico, o mental abstrato, o mental superior. Então, realmente, estudar cosmogênese é ampliar todas as capacitações conceituais e todas as capacitações mentais. O segundo curso que nós damos, esse é das 14h30 até as 16 horas. Das 16h30 até as 18 horas, temos o segundo curso falando de autoconhecimento das fisiologias oculta, natural e oculta. Então, você vai entender como funciona todo o seu sistema, todas as suas, o seu sistema metabólico motor, todo o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Você vai entender tudo isso de uma maneira ampla e restrita, e isso então vai mostrar como você é pelo autoconhecimento. E depois nós vamos falar dos aspectos ocultos que cada sistema tem, para que você possa fazer aflorar tudo isso que está em latência dentro de você e se refletir através de dons, faculdades e potencialidades. É um curso fantástico também. Autoconhecimento, né, da fisiologia natural e oculta. Das 18h30 a 19h30, então, nesse fala, é imperdível, e esse realmente você tem que ir, é a prática da meditação concessional. É uma prática onde a gente adquire equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio astral, ou seja, equilibrar sentidos, sentimentos, emoções, instintos, equilíbrio mental, onde a mente, quanto mais calma, mais poderosa ela é, e através desse equilíbrio que vai acontecendo à medida que meditamos, o que vai acontecer naquela escuridão da meditação? Começa a surgir luzes, símbolos, cenas, fatos, como revelações, e aí a gente vai adentrando numa outra realidade, em outras dimensões, dentro da nossa própria realidade e nas realidades metafísicas, extracorpóreas, suprassensíveis, e adentrar principalmente no espiritual. E quando isso acontecer, nós bateremos de frente com o oráculo que vai falar na meditação. Meditar é me falar. Dentro de mim, meditação. Medito o que eu tenho que fazer também. E esse oráculo interior nada mais é do que o nosso mestre interno, do qual nós somos feitos à imagem e semelhança. É o nosso mestre, é o nosso espírito, é o nosso corpo causal, é o nosso corpo essencial, é a nossa mônada, é o nosso anjo da guarda, é a nossa essência. Pouco importa o nome, o que importa é esta realidade. E quando nós temos contato com ela, então, aí nós nos tornamos verdadeiros deuses e totalmente potencializados. E é dentro do templo, que é o nosso corpo, onde e somente onde vai acontecer a verdadeira Eucaristia, onde o eu significa essa essência, Eucaristia vem de caro, aquele que tem mais valor, Eucaristia vem de falta, aquilo que mais me falta. É aí que vai acontecer a verdadeira Eucaristia. Então, a meditação é sagrada, a meditação potencializa e depende única e exclusivamente de você. Através de 4 aulas, a gente explica tudo isso, faz práticas comuns, e aí você faz por sua própria conta, com toda a nossa assessoria. Então, a prática da meditação concessional é imperdível. Ligue, eu vou dar endereço, faça inscrição e participe hoje. E depois, das 20 até as 21h30 em ponto, 1h30, nós vamos falar sobre as forças tenebrosas e a plasmação dos acontecimentos futuros. Então você vai ver o que as forças tenebrosas ocultamente estão preparando para acontecimentos
acontecimentos muito ruins que estão aí para ocorrer a qualquer instante. Então, as forças tenebrosas e os acontecimentos futuros. As forças tenebrosas e os acontecimentos futuros é um tema muito interessante. Quando a gente fala desse tema, realmente as pessoas vão mesmo. Então, procure chegar mais cedo, das 20 até as 21h30. Procure chegar antes das 20 horas. Já faça sua inscrição, ligue, tome informações. E onde vai acontecer isso? Né? Na Consciência Cósmica, que eu já vou dar o telefone. E no domingo, dia 1º, o que teremos? Nós teremos mais um workshop falando dos simbolismos maiores, simbolismos arcaicos universais, simbolismos maiores. Estamos falando especificamente do tarô maior de Oswald Wirth. O tarô é uma linguagem simbólica. Cada tarô tem um conhecimento maior do que o conhecimento de uma Bíblia, por exemplo. É um conhecimento fantástico que fala dentro de nós à medida que adentramos no simbolismo do tarô. Eu vou falar exatamente desses simbolismos, né? Das 9 até ao meio-dia. Então é um curso direto, independe de ter assistido outros antes ou outros depois. São cursos fechados, né? Workshops fechados. Então tudo isso onde? Na Consciência Cósmica. Onde fica a Consciência Cósmica? Ela fica na rua Alberto de Oliveira, número 70. E onde fica essa rua? É fácil. Você sai da Paulista, não é? Vai rumo a Brigadeiro, aliás, você desce a Brigadeiro, sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho. Aí são quarteirões curtos, aí tem Imaculada Conceição e o Extra, então vira no Extra e entra a primeira esquerda, é Rua Alberto de Oliveira. Então saindo, é metrô Brigadeiro, desce a Avenida Brigadeiro, saindo da Paulista, desce a Brigadeiro, aí segunda rua à direita, primeira esquerda. É fácil, não tem o que errar, lê a Consciência Cósmica. Anote o telefone, 32877022. 32877022, e lá eu tenho mais de 700 temas de CDs, a maioria eles têm disponível para você, e lá eu dou os cursos, as palestras, workshops, é isso aí. Na TV, 24 horas, Super 8 TV, 8 em número, super8tv.com.br, clique on demand, Mistérios Revelados, e eu estou lá diuturnamente, 24 horas com você. super8tv.com.br, a TV é onde eu falo de Mistérios Revelados, né? Então esses são os avisos. E quero convidar também para a nossa viagem internacional. Nós vamos em 3 regiões e você pode optar, ou vai em uma, ou vai em 2, ou vai nas 3. Nós iremos para a Grécia, depois para o Egito e depois para a Palestina, não é? Então, na Grécia, nós, no continente, iremos ao Templo de Delfos, iremos ao Coliseu, não é? Ao Paternum, ao Templo de Vitória Níquea, a deusa da vitória, e depois nas ilhas, aí tem Santorini e Mykonos, tem a Ilha de Rhodes, Ilha de Creta, ligada aos mistérios de Teseu e Minotauro, que a gente tanto fala, a Ilha de Patmos, onde foi escrito o Apocalipse, muito bonito, onde João ficou desterrado. Iremos para Kusadasi, na Turquia, e de lá, então, para Éfeso, que é a cidade da deusa de 100 tetas, que é Diana, e onde viveu Maria, como expressão da própria Diana, a mãe das mães, a Lamira Viva, a mãe de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, junto com João, né, até a sua morte. Então, tudo isso nós vamos vivenciar no solo grego, com mitologia grega. Depois iremos para o Egito, e lá então teremos as 3 pirâmides, Keops, Kefre e Miquerinos, teremos a Esfinge, aí teremos todas aquelas, na parte ainda do Cairo, todas as visitas muito bonitas, aí depois subiremos até Assuã e desceremos o Nilo de navio, passando pelas cidades importantes de Edfu, do deus Solpec, que é o deus crocodilo, Komombo, depois iremos para Karnak e aos mistérios de Luxor, das altas iniciações de Karnak e das iniciações de Horus ou de Luxor, iremos também ao templo de Ábidos, de Osíris e Ísis, a Dendirá e a tantos outros locais. E sempre falando da mitologia egípcia e de todos os mistérios egípcios. E a terceira parte vai ser na Galileia, onde iremos a Cafarnaum, todo aquele processo bíblico que vamos falar da verdade de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, em pleno solo, em plena região onde ele viveu, para formar os Estados Unidos da Europa e onde viveu a comunidade dos essênios. É muito bonito, vale a pena, tudo isso na Abatur. Anote o telefone, tome informações. É 11, prefixo São Paulo, né? 11, e depois telefone 3258 1100. 3258
1100, 3258-1100, né? Esses são os recados que eu queria dar. Na consciência cósmica, 3287-7028. Eu tenho uma novidade. Se você quiser receber CDs diretamente de mim, né? Eu mando para você. E também eu vou dar essa assessoria também sobre dúvidas, informações. Então a gente vai manter um processo bem interessante. Então nós temos CDs de autoajuda, por exemplo, tipos de temperamentos humanos. A gente tem sobre o desenvolvimento do poder do pensamento, das capacidades mentais, da inteligência emocional. Nós temos realmente CDs assim que falam de assuntos muito polêmicos, como do umbral, como por exemplo de Lilith, o mau fenômeno da mulher. Nós temos CDs que falam das iniciações de Melquisedeque, das iniciações de Maitreya, das iniciações teosóficas completas. São jogos completos de CDs e dos mais diversos assuntos. São mais de 700 temas. Lógico, eu não vou disponibilizar todos esses no momento, mas pouco a pouco eu vou disponibilizar todos para você. Então a maioria que eu puder disponibilizar já estão disponibilizados. Você quer entrar em contato? Anote aí, via internet. Como é que você faz? Você manda um e-mail solicitando informações, não é? Sobre CDs. Então é fácil você gravar. É cd@mistérios-revelados.com. cd@mistérios-revelados.com. Esse tracinho é o if comum, né? Não é o underline, não. É o tracinho comum. Então é cd@mistérios-revelados.com. Manda um e-mail que eu respondo de todas as informações para você, os materiais que você pode ter, etc. Tá bom? E pelo correio é fácil também. Você que não tem computador, você também pode fazer pelo correio. Também de uma cartinha, solicita informações. Não precisa escrever muito não, para Caixa Postal 26001. É 26001, Caixa Postal 26001. Anote o CEP 05513 970 05513 970 05513 970, Caixa Postal 26001, São Paulo, SP. E eu então respondo da mesma maneira e você recebe em suas mãos os CDs que você quiser. Bom, esses são os avisos que eu queria dar. E o Jean Larusso, todo bonitão, todo de azul, já disponibilizou os telefones 3016-766-6768 para você ligar aqui e fazermos pergunta. Vermelho tudo, vamos no primeiro. Alô? Caiu, esse PIN caiu. Alô? Quem fala? Aqui é a Hilda de Itaquera, professor. Tudo bem, Hilda? Tudo bem. E a sua pergunta? Eu queria saber, a senhora falou uma vez que o Santo Grau esteve em exposição no Brasil. Sim. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, lógico, a gente fala assim. Obrigado. Um grande abraço. Bom, a gente sabe que no Apocalipse existem, se você abrir o Apocalipse, o tempo não vai dar para detalhar tudo, mas o grande mistério do Apocalipse está no Apocalipse 3, mas no Apocalipse 4, que fala das 7 igrejas. As 4 igrejas e as 3 igrejas. São jogos quaternários e ternários. Então isso é muito simbólico. Ele liga-se ao Santo Grau, aos grandes mistérios do Santo Sangue, não é? Então fala daquelas 7 igrejas primordiais da época. Mas o Santo Grau sempre esteve guardado dentro de sacrários, sempre esteve guardado, ligado aos mistérios crísticos. Então ele esteve, por exemplo, na Catedral de Washington, ele esteve também na Catedral, na Sé Patriarcal de Lisboa, Marjorie, né? Ele esteve em várias outras catedrais ao longo de toda a sua história e toda a sua existência. E aqui no Brasil, sim, ele esteve aqui na Bahia, não é? Na Catedral da Bahia, na Sé Patriarcal da Bahia. Então ele esteve durante um certo tempo lá, e principalmente em Lisboa, na Sé Patriarcal de Lisboa, ele teve muito tempo lá mantido, e lógico, ele é vedado ao uso, então existe toda uma proteção, existe toda uma segurança espiritual em torno dele, e existem sim todo o jogo de 33 seres chamados seres templários que cuidam dos mistérios do grau. São 11 amarelos, são 11 vermelhos e 11 azuis, encapados nessas cores. Eles, como templários, protegem todos os mistérios do Santo Grau, potencializando 33, que representa este número potencial do Santo Grau, né? Então, ele esteve sim na região aqui do Brasil durante o tempo. Isso tudo está dentro de revelações que a gente tem em escolas de iniciação. Quando a gente adentra numa verdadeira de iniciação ligada aos mistérios mundiais e busca o Santo Grau, todo o conhecimento dele, toda a presença
presença dele esteve sempre dentro desses sacrários ou dentro desses locais ditos sanctorum no momento que o grau está presente. Né? Ele não está especificamente nesta ou naquela, mas ele passou por diversas catedrais. E às vezes ele fica ocultamente debaixo de uma catedral de uma maneira suprassensível que nem sequer a própria igreja sabe, nem os que praticam, os que comandam a igreja sabem da existência dele naquela própria igreja. Mas na realidade ele está presente sim, aqui no sul de Minas, espiritualmente, e é migrado periodicamente para cada região do mundo. Ele fica no templo que a gente chama de Cajá, é um templo que fica distante do centro de São Lourenço, apenas alguns quilômetros, numa montanha, que a gente chama Montanha Morebe, que é a própria montanha de Moisés, e ali então a gente tem os mistérios do Santo Grau. Esse templo é um templo suprassensível, hiperfísico, que você adentra com a alma, não adentra com o seu corpo físico denso, mas entra assim com a sua alma, com o seu psicomental dentro desse templo. Esse templo chama-se Cajá. Então, é um templo que também migra, indo do Roncador, indo para a Bahia, onde ficou fisicamente o que eu falei, e também vem para o sul de Minas, formando o triângulo, né? Que fica em São Lourenço. Então, hoje, ele está nessa região, migrando, né? Atualmente, ele está no Roncador. Mas esse Santo Cálice, essa essência, porque é um valor, ele é como que um totem de valor, ele migra para o mundo inteiro, irradia todo o seu potencial. Só que ele não é captado, porque as religiões fanatizam, as religiões são limitadas e as pessoas sequer falam do Santo Grau. Mas todo aquela que são conectados automaticamente tem contato com seus eflúvios. Eu, por exemplo, dentro da minha iniciação, pertenço à Ordem do Santo Grau, que é uma ordem irreversível, eterna, e que vou sempre estar ligado a este santo mistério, né? Então a gente chama Ordem do Santo Grau. Então não é via internet que eu vou me vincular, não é via rádio, não é via via aquela, não é escolhido, é uma questão de essência, é uma questão de valor. Se você tem valor, você se conecta, se não tem valor, não se conecta. E o valor é exatamente a busca de fazer o grau se tornar esse totem vivo no contexto evolutivo. Muito obrigado pela sua participação e temos mais ouvinte na linha, acho que dá tempo de atender mais um. Alô? Alô? Quem fala? De onde você fala, Luiz Carlos? E a sua pergunta, Luiz Carlos? Professor, eu queria saber, dentro dos seus conhecimentos, né, com relação a pessoas que numa união ocorreu 3 abortos, né? Sim. Mas 3 abortos, na realidade, até consciente, viu? Mas abortos foram provocados ou foram naturais? Provocados. Mas, com relação a ter outro filho, veio bem, saudável, e a pessoa buscou perdão, né? Sim. Com relação a forças maiores que sentia no coração, né? E procurou ter esse relacionamento espiritual, né? Sim. Eu gostaria de o senhor falar a respeito qual seria os karmas ou os dharmas, se for. Ok, então. Eu falo, se bem que a gente vai procurar sintetizar bastante, porque o programa está no final, mas a gente volta a falar desse assunto, como eu já falei em muitos programas do passado, porque é um assunto assim, que sempre, de vez em quando, ele vem à baila, né? Ele vem à tona e a gente sempre posiciona a mesma essência, tá bom? É. Então, dentro do limite de tempo que eu tenho, eu vou procurar sintetizar. Um grande abraço a você, hein? Tá bom? Bom, existe o aborto natural, né? Porque tudo aborta. Se a gente pegar, por exemplo, plantar sementes, grande parte das sementes abortam. Todas as fêmeas de todos os tipos, de todos os animais abortam, né? Todas as ovulações também, nem todas elas vingam. Então o aborto ele faz parte da natureza, faz parte de um processo normal. Existem até remédios que provocam o aborto, né? Como a gente sabe, remédios que interferem no fetus, como a gente sabe no caso antigo da talidomida, que fazia crianças nascerem deformadas e que foi proibido, né? Então, o aborto, por exemplo, ele existem produtos abortivos, etc. Né? Então, existe um aborto que a gente chama de natural, faz parte da natureza, existe outro aborto que ele é provocado. Então, vamos falar do aborto provocado, né? Então, o aborto provocado, dependendo do aborto, ele tem até respaldo jurídico, respaldo na justiça. Por exemplo, pega uma menina que pode engravidar
engravidar, de repente um tarado, um bandido, alguém com que ela não, ela foi estuprada e de repente ela engravida, como é que fica, não é? Então a lei protege, existe, por exemplo, o aborto provocado. Então todas as mulheres estupradas no estado de São Paulo, e a quantidade é grande, isso não é muito divulgada, elas praticaram aborto, todas. Não teve uma que não praticou, porque é prática normal, quando uma mulher é estuprada, ela tomar a pílula do dia seguinte. E a pílula do dia seguinte, a gente sabe que ela é abortiva, não é? Essa realmente é abortiva. Então não teve um caso das mulheres abortadas que engravidaram. Então isso tem o respaldo legal, isso o próprio delegado, a própria polícia, a própria justiça orienta a fazer isso, não é? Por quê? Porque ali não houve o respeito ao livre-arbítrio dela, não é? E o livre-arbítrio dela não foi respeitado, ou seja, ela foi estuprada. Ela não queria aquela relação sexual, ela não queria engravidar, então ela foi estuprada e aconteceu o aborto. Então esse aborto tem respaldo legal. E quando é menor de idade, quem decide se vai fazer o aborto ou não é os próprios pais. E as maiorias não querem ter um neto, não querem ter uma descendência degenerada, né? Mas nada acontece por acaso. Então, perante a lei espiritual, ele aceita isso, porque respeita o livre-arbítrio, sem problema nenhum. Mas nada acontece por acaso. Então, às vezes, se ela mantivesse este filho, né, a coisa poderia ser diferente, né, para essa pessoa que ia nascer. Então, segundo a luz da autoespiritualidade, não da espiritualidade comum, não no arroz com feijão, não no aspecto humano, mas no aspecto muito mais elevado, aí não deveria nem esse aborto ser provocado, né? Mas aí é o livre-arbítrio que determina, ter respaldo sem problema nenhum, sem consequências kármicas, sem consequências morais, tudo isso é natural e tudo isso está dentro das leis da própria natureza. Agora existe o outro aborto que ele é provocado, ou seja, o casal, pela idade, pela inexperiência, ou então por um descuido, por qualquer coisa que seja, provocou um aborto, né? Isso vai depender do quê? De duas coisas, da consciência que eles têm, referente ao aborto. Normalmente isso acontece com adolescente, e adolescente não sabe nem o que é vida, não sabe nem o que é. Então veja que um juiz de direito, né, um promotor, um juiz, um desembargador, então nem se fale, o advogado, o criminalista, tanto da defesa como da promotoria, eles conhecem as leis, né? Então uma lei, ela é muito mais rígida, as consequências kármicas e legais sobre aqueles que vivem da própria lei e que usam a lei em cima de outras pessoas. Imagina um juiz judicando constantemente, aceitando, renegando. Ele erra, lógico que ele erra, não erra? Ou 100% das ações de um juiz são corretas. Não, ele vai pela lógica, ele vai pelo bom senso, ele vai pelos fatos, ele vai pelos registros, ele não é Deus, não é isso? Mas ele procura acertar, e aí tudo bem. Então, aí funciona. Agora, quando uma pessoa tem pouca consciência, as consequências kármicas, lógico, vão ser menores, mas sempre existem consequências kármicas. E a pessoa pensa, então, que essa pessoa vai ficar impossibilitada de ter filhos. Ao contrário, ela vai ter muito mais filhos do que ela teve, não é? Então, resumindo, porque não tem mais tempo, qual seria o processo kármico? Então, realmente, quando tem consciência, quando o aborto é provocado por uma falha, por um descuido humano, então existe sim um fato errôneo. O fato errôneo, ele pode ter pouca significância, devido à consciência ser pouca sobre o fato, ou ter muita significância, se todo mundo conhece muito bem a situação. Então, como é que se faz isso? Tem que ter a compensação kármica. Então, você tem que fazer algo que equivala, que tenha equivalência àquele ato ruim provocado. Porque não existe perdão. Essa história de perdão é falso. Só tem uma maneira de acertar o erro, é através de um acerto. Então, o aborto provocado conscientemente é o erro. Então, o que você tem que fazer? Um acerto de mesma significância, de mesmo valor. Esse é o processo. Mas eu vou falar mais, infelizmente não dá tempo. Agradeço sua atenção, agradeço a sua audiência. Você que ligou, você que não conseguiu. Estarei aqui diariamente às 4:30 da manhã com Mistérios Revelados. Tchau. E na sequência vem o Anjo que Caiu do Céu, Adriana Esplendore, com Equilíbrios. Tchau, gente.